E aí veio uma luz muito forte, assim, tipo assim, sabe? E ela, aquele cabelinho que ela amarrava assim, sei. curto. Vem, mãe, me dá um abraço aqui. Tinha hora que eu falava, não, é tão chato resenhar com a Marília, porque ela junta os cantores, ninguém fala, ela só fala de trabalho, não relaxa, ela não entendia, na verdade, ela não entendia a Esse nossa espaço. linguagem, não. Não tinha como. Ela queria que a gente ficasse perto dela, mas aquilo, às vezes, Pra escutar guia, dona Ruth? escutar guia, e não falava, e daqui, dali, aí eu falava, pô, a Marília não relaxa nunca, tinha que ter um dia, né, falar, não, hoje é da minha família. Ela respirava isso. Respirava isso. 24 Era horas. incrível. Era isso também lá no estúdio, era dessa forma. A gente até, às vezes, eu ficava até meio chateada, falava, ai, meu Deus, isso é muito cansativo, porque ela não parava para ouvir, não parava para conversar, não parava para falar dela, não parava para ouvir da família. Quem parou ela foi a pandemia. Eita, a pandemia parou muita gente, né? Parou ela. E como que parou ela, essa pandemia? Parou porque ela teve que se voltar para a família, mas Deus estava preparando. Foi mais uma preparação de Deus mesmo para conviver com o filho, se voltar para a família, para ele mesmo, para Deus, né? Para se voltar para Deus. Marília, uma menina de Deus, batizada da igreja, nascida, criada dentro da igreja, batizada. Então, ela conhecia tudo, a Bíblia. Então, para se voltar para Deus, e Deus fazendo um caminho de uma despedida. Estava trabalhando já. Já, estava trabalhando. Quando a Marília fez o seu primeiro sucesso, dona Ruth, como é que foi a dona Ruth no olhar de mãe? Você tinha uma noção já? Ou você perdeu um pouco dela? Eu sempre quis que ela vivesse o sonho dela. Eu nunca quis ela para mim, assim, falar assim, não, você vai ficar aqui, isso não é profissão, isso é... Você nunca disse isso pra ela? Nunca disse. Eu ia com ela pros bares, eu ia com ela pro posto para mostrar o trabalho dela, porque foi de lá que ela veio. Ela veio dos postos, dos barzinhos, mostrando o trabalho dela e eu junto, porque às vezes ela menor, nunca que ela ia poder estar ali, né? Então, a polícia me prendia. Pior. Então, eu ia com ela para esses lugares. E era difícil, porque no outro dia eu tinha que trabalhar. No outro dia ela tinha que ir para a escola. Mas eu nunca falei para ela, não, isso é vagabundar, você vai parar, você vai estudar. Não, porque eu via que era com muita garra, era o sonho dela. E eu sempre acreditei nisso. Junto com ela? Junto com ela, eu acreditei. Eu acreditei nesse sonho dela, sabe? E o primeiro sucesso, então, dela para dona Ruth, o olhar de mãe, dona Ruth, foi... Nós fizemos uma festa lá em casa, porque tudo era festa mesmo. E foi assim também, uma coisa assim, natural. Foi Você natural. já esperava isso? Esperava. De alguma forma, a dona Ruth já esperava isso? Eu sempre criei nisso. Era uma questão, eu falava para ela, calma, é uma questão de tempo, minha filha. Vai dar certo. Eu creio em você não crê, não? Teve algum momento que você viu Marília desanimar nesse sentido ou ela nunca teve? Chorava, nossa, muitas vezes ela chorava. Por que era o motivo do choro, dona Ruth? E falava, mãe, eu só queria isso, eu só queria trabalhar. Eu sonho isso, mãe, eu queria trabalhar com isso, mãe. Então, o primeiro show dela não foi ninguém. Que foi lá em cima, né, dona Ruth? Foi lá no Nordeste, não foi? Não, onde foi esse primeiro show dela? Ela lotou o primeiro show dela aqui em Goiânia, assim. O primeiro show sem saber quem era Marília, junto comigo, né? Não estava em escritório nenhum. Quantos anos ela tinha? Uai, esse é 13 anos. 13 anos. Foi o marco ali, os 13 anos dela, né? Porque foi a primeira composição. Não, ela já fazia essas composições, né? Antes. Mas a primeira composição que foi para uma grande artista, eu falo, foi com 13 para 14 anos. Porque ela tem muita... Ela era muito inteligente, muito mesmo. E assim, ao mesmo tempo ela virava bebê, virava birrenta, virava... Você não sem juízo. Você não entendia muito bem, né, dona Ruth? Tinha hora que ela era uma mulherão, tal, responsável. De repente, ela perdia totalmente a responsabilidade. E não com o trabalho, mas em casa, pessoalmente. Comigo, pessoalmente. Você fala o pessoal de Marília. Isso.
E aí, mas a gente ia, né, levando. Eu lembro você, às vezes, ligando, a dona Ruth ligando pra minha mãe, assim. E aí, como é que tá essa menina? Zeli, cuida dessa menina pra mim, por favor. Eu lembro muitas das vezes isso acontecendo. Então, assim, eu vou te falar uma coisa. A mãe, que é mãe de artista, tem paz, não. Eu ia perguntar isso agora, dona Ruth. Não tem paz. Como que é ser uma mãe de uma artista? E o que você dá de conselho para esses jovens que querem se tornar artistas? Tá, mas ser artista não é fácil, né? Às vezes as pessoas pensam assim, tá ganhando um dinheiro fácil, não. Se perde da família, se perde de si mesmo, se perde de Deus, porque é uma vida muito conturbada, corrida. Você não dorme, você não come. Hora você tá num lugar quente, hora gelado. Então, assim, logística totalmente conturbada, então não é fácil. É um preço que se paga. É um preço que se paga. Geralmente você está doente, às vezes você não pode cancelar show porque você adoeceu, porque você tem um contrato lá, seu show já foi vendido há muito tempo, você já recebeu. Então, ou não, mas tá ali o contrato, você não pode quebrar o contrato porque você está doente. Então, assim, é uma coisa muito difícil. E mãe de artista não dorme, viu, gente? Não dorme. Até hoje, né, dona Ruth? Se for parar pra pensar, né? Porque o João também veio com a ideia... né, mas o João, graças a Deus, parou. Graças a Deus, ele tá lá na faculdade. Nossa, eu achei maravilhoso. Isso. Nossa, e quando o João entrou nessa fase de estar... de querer ser artista também e entrar... Não, era mais um tempo sem dormir. E aí eu já tava com o Léo, é muito difícil, né? E ainda bem que ele voltou pra faculdade e já casou, já. Pra mim, foi muito melhor ele casar muito novinho, mas é bom eu saber onde ele tá. Ele tá. E tá cuidando dela e ela cuidando dele. Você já teve alguma coisa... Eu falo você, porque você é tão jovem, tão bonita, é tão esquisito falar... Obrigada. Senhora, senhora. Tudo bem, é um sinal de respeito. É uma mulher tão bonita dessa, que eu chamo de senhora, nem é legal. Mas você já teve alguma coisa assim com Marília pós-morte? Como? Eu não sei te explicar, não sei como vou te perguntar isso, mas alguma coisa assim, ela tá aqui nesse momento? Ela falou comigo? Não. Nada? Não teve alguma coisa assim, dona Ruth, que você sentiu alguma energia, alguma... Não. Deus tá falando comigo que Marília tá falando isso pra mim? Não, nada. Porque Deus não permite isso, não. Não, hora nenhuma, em sonho. Isso, mas através de sonho. Em sonho. Como é que foi? Assim, após o acidente, eu fui pro apartamento, porque eu não aguentava ficar na casa. Eu achava que se eu saísse do lugar, ia amenizar a dor, mas a dor estava em mim. O lugar era eu. Entendi agora. Então, como que eu ia sair de mim? A casa tá aí dentro. Não é? Então, eu passei pro apartamento, só que eu não comia, não dormia, eu tomava remédio para dormir, não dormia, porque mesmo com remédio eu não conseguia dormir. Então, assim, estava numa fase muito difícil, com o Léo pequenininho. E a gente ainda não tinha descoberto a diabetes. Ele também adoecendo. Ele adoeceu. Eu doente e ele Léo também doente. adoecendo, sem a gente saber, né? Porque também foi gatilho. Não existe uma diabetes emocional, mas podia vir mais para frente, não sei quando. Foi ele de imediato, né, Aí dona foi Ruth? de imediato por causa do emocional, né? Por causa do gatilho. E a gente ainda não tinha descoberto. Então ele adoecia muito, sem eu saber. O que estava acontecendo. Ele tinha febre? Coisa febre, de criança, só vivia assim? gripado, só vivia Vômito. ruim, só vivia vomitando, só vivia doente. E um dia eu ajoelhei e falei, Senhor, eu tô morta. E o Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito em tudo que aconteceu. Mas morto não cumpre propósito. Eu preciso que o Senhor me acuda, que o Senhor me
me ressuscite. Porque eu tenho uma criança aqui para cuidar. Eu tenho uma missão na minha vida. Eu não posso ficar morta. Se eu não conseguir passar por esse processo, vai tudo por água Isso abaixo. quanto tempo depois, dona Ruth? Acho que tinha uns 3 meses. Recente. Muito recente. E aí, eu não como, eu não durmo. E eu tenho essa criança. E aí? Que eu tenho que ficar acordado. Aí eu fiz a minha oração. E daí, se era 5 horas da manhã, eu não tinha dormido. Nossa, meu Aí Deus. deitei. No que eu deitei, que eu fechei o olho, acho que eu peguei no sono. E aí veio uma luz muito forte, assim, tipo assim, sabe? E ela, aquele cabelinho que ela amarrava assim, sei. curto. Uhum. Vem, mãe, me dá um abraço aqui. E eu ainda questionei, falei, não. Se você fosse minha filha mesmo, de verdade, você ia saber que morto não volta, muito menos para abraçar ninguém. No sonho? No sonho, ela pegou e me falou, não, mãe, eu não tô aparecendo para você, eu tô no seu sonho. Deus me mandou vir aqui te dar um abraço de consolo. Dona Ruth. Quando eu vi que isso não tinha nenhuma confusão, porque sempre sonho tem aquelas confusão, desaparece, vai, faz... É uns sonhos malucos, né? Não teve. Não teve nenhuma Foi confusão. Claro. E eu abracei com ela. Você abraçou ela? Eu abracei, aí chorei, abracei ela apertada e de repente eu me soltei dela assim. E quando eu me soltei, que eu olhei, era só um cabelinho lisinho assim, olhando para cima, um cabelo que já não era ela mais, olhando para cima assim, sem eu ver o rosto. Agora eu já posso voltar. E a partir daquele dia? Acabou.